Aleluia. Amém, igreja? Feche os seus olhinhos aí, sentado mesmo. Pai, nós te damos graças pela tua presença nesse lugar. Te damos graças pelo teu mover, pelo teu agir, meu Deus, em nós. Senhor, nós estamos aqui porque te amamos, Deus. Ainda que haja necessidades, ainda que haja, Senhor, circunstâncias contrárias, Senhor, aquilo que realmente move o nosso coração é a nossa fome, a nossa sede, meu Deus, por ti. Assim como já foi declarado no início desse culto, Senhor, nós não somos daqueles, ó Deus, que estão dispostos a olharem somente para a tua mão, Senhor. Nós escolhemos, Senhor, a tua face. Nós escolhemos olhar para a face do Senhor, porque quando nós olhamos para ela, Pai, a tua face, nós somos transformados, Deus, de fé em fé, de glória em glória. E que nessa manhã, meu Deus, que o nosso espírito, a nossa alma, o nosso corpo se volte inteiramente, meu Deus, para o Senhor. Meu Deus, que tudo que há em nós, Senhor, anseie, ó Deus, por mais de ti. Senhor, que a tua palavra viva e eficaz encontre, Senhor, morada permanente em nossos corações. E que as sementes lançadas possam, Senhor, germinarem, crescerem, frutificarem e multiplicarem para a glória e honra do teu nome. Nós declaramos nessa manhã, ó Deus, que essa manhã é manhã, meu Deus, de salvação, de cura, de libertação, de transformação de mentes e de coração. Nós declaramos que as nossas motivações, elas são transformadas pelo agir do teu Espírito em nós, em nome de Jesus. Amém? Amém, igreja? Amém. Aleluia. Aqui o ritual. Colocar o óculos, aleluia. Então, eu quero compartilhar com vocês, uma palavra que Deus ministrou, ao nosso coração já há algumas semanas. E o título da nossa mensagem é Filhos Nobres, amém? Está lá, Filhos Nobres. Nós vamos entender um pouquinho mais, à luz da palavra de Deus, sobre nobreza nessa manhã, amém? O que realmente é nobreza segundo Deus, segundo o conceito de Deus, não segundo o conceito do homem, porque no conceito humano, às vezes essa definição de nobreza está completamente equivocada, e contrária àquilo que Deus realmente está nos dizendo, do que seja um homem e uma mulher nobre, amém? Então, Isaías 32:8, abre a sua Bíblia, siga comigo, aqui diz assim, olha só, mas o nobre projeta coisas nobres, e na sua nobreza perseverará, amém? Então, olha que tremendo, os nobres, eles projetam o quê? Coisas nobres, amém? Quem são aqueles que produzem coisas nobres? Aqueles que realmente são nobres. E a Bíblia diz que por conta disso, por conta da sua nobreza, da nobreza que há neles, eles então irá o quê? Prosseguir, perseverar. Eles não irão se intimidar, eles não irão retroceder, eles irão avançar, amém? Quantos entendem que precisa dessa nobreza? Para não se darem por vencidos. Porque existem tantas coisas que tentam nos parar, existem tantas coisas que tentam paralisar a minha e a sua caminhada, circunstâncias contrárias, pessoas, enfim, o inferno, maquina, trama. E para que eu e você nos tornemos em homens e mulheres indesistíveis, nós precisamos alcançar esse espírito, amém? O espírito nobre, de um homem e de uma mulher nobre, Então, alguns conceitos eu quero deixar para você dessa palavra nobre nessa manhã. Aleluia. Então, nobre é o mesmo que, pertencente à nobreza, tá lá, Pertencente à nobreza. Fala, daquilo que é elevado, grandioso, insigne, altaneiro, eminente, excelente, magnífico, admirável, esplêndido, grande, surpreendente, brilhante.
Esses são alguns conceitos dessa palavra nobre, né? Quem são os nobres? Quem são os notáveis dessa terra? Amém? Quem você acha que são os nobres, né? Os homens e as mulheres nobres, os mais notáveis dessa terra, né? Se eu perguntar aqui, talvez nós teríamos respostas diferentes, né? Mas a Bíblia nos garante isso, né? Que os nobres são aqueles em quem neles há um espírito excelente. Amém? Um espírito, né? Que se move de forma diferente. Amém? Então, os nobres são aqueles em quem há neles um espírito excelente, segundo o padrão de Deus, segundo aquilo que Ele mesmo está aqui estabelecendo na sua palavra. Amém? Aqueles que possuem o Espírito de Deus, aqueles que se deixam ser guiados por Ele. Amém? Aqueles que se deixam ser direcionados, conduzidos, que escolheram não mais andar na força do seu braço, do seu conhecimento humano, e nem confiam na sua capacidade, nos seus recursos humanos. Amém? Então, os nobres são aqueles, né, que fizeram escolhas diferentes. Amém? Aqueles que realmente entregaram o curso, a direção da sua vida, né, para aquele que é o Senhor dos senhores. Amém, queridos? Quantos estão entendendo essa palavra, caminhando comigo nessa manhã? Então, olha que coisa tremenda, né? Será que nós temos andado dessa forma? Será que nós estamos dispostos hoje a mudar isso, né? A sair às vezes de uma vida medíocre, de um plano medíocre, de um propósito medíocre, e nos tornarmos realmente aqueles que buscam coisas mais elevadas. Amém? Coisas que vêm do alto, coisas que vêm do céu. Amém, queridos? A Bíblia diz assim, olha, uma característica daqueles que verdadeiramente, genuinamente são os filhos de Deus. A Bíblia define quem são os filhos de Deus, né? Quem são os filhos de Deus? Aqueles que têm o Espírito de Deus. Aqueles que se deixam ser guiados por Ele, conduzidos por Ele. Que escolheram não mais andar na sua força humana, na sua carne, né, no seu entendimento humano, mas se deixam agora ser guiados, conduzidos pelo Espírito do Senhor. Amém, amados? Sem o Espírito de Deus, eu sou inútil, né? Por mais que eu possa me mover, realizar alguma coisa, tudo isso será apenas temporário, passageiro, vai passar. Mas a Bíblia diz que aqueles que têm o Espírito de Deus, amém? Eles realizarão algo que irá durar para sempre, amém? Que irá acompanhá-los, amém? Então muda completamente, amém? Então olha só, voltando aqui um pouquinho. Então aqueles que possuem o Espírito de Deus, que são guiados por Ele, e se deixam ser direcionados, conduzidos, amém? Esses são os nobres dessa terra, aqueles que fazem dele, né, o seu Senhor, o soberano sobre as suas vidas, amém? A Bíblia diz assim, que você e eu só iremos prosperarmos de fato, e sermos bem-sucedidos, né? Não apenas nessa terra, ou né, nessa terra sobretudo, mas olha só, para a eternidade, amém? Se Cristo for verdadeiramente o cabeça das nossas vidas, aquele que tem o comando, aquele que tem a direção, aquele que dá a palavra final, aquele que governa, né, todo o nosso ser, aquele que realmente tem feito dele não só o salvador da sua vida, mas também o seu Senhor soberano, absoluto. Amém, queridos? Então, só iremos sermos e realizarmos coisas grandiosas, extraordinárias e de valor relevante. Repetindo, se Cristo estiver no comando, na direção das nossas vidas,
né? E Ele o terá, e Ele o fará, quando você e eu darmos todo o consentimento, toda a liberdade, para que Ele possa então mover em nós, para que Ele possa gerar em nós o seu querer e a sua vontade. A Bíblia diz isso, que é Ele mesmo que gera na minha vida e na sua vida o querer e o fazer a vontade de Deus. Tudo isso é ação do Espírito de Deus em nós. Sem o Espírito de Deus na minha vida, a carne, nós humanos, jamais iremos buscar ou desejar o querer de Deus ou a vontade dEle feita e estabelecida em nós. Você consegue entender isso? Aleluia. Então, quando nós buscamos a face de Deus, quando nós aprendemos a parar de olhar para as mãos dEle, né? Ainda que Ele irá suprir, ainda que Ele irá intervir, Ele prometeu isso, amém? Né? Que junto com a provação, junto com a tentação, Ele sempre irá providenciar o escape, o livramento, amém? Em cada dia Ele proverá ali os seus cuidados para a minha vida e a sua vida. Então Ele prometeu, isso é consequência. Diga, consequência. Não é isso que Ele diz? Buscai, pois, em primeiro lugar o meu reino. O reino dEle sobre mim e sobre você, o governo dEle. E o que Ele diz? Todas, diga, todas as outras coisas serão acrescentadas. Amém? Então, quando nós entendemos isso, que, né, o segredo, a chave é essa, para não ficar ali focados e olhar na mão de Deus, naquilo que eu posso arrancar dEle, obter dEle, né, e até mesmo quantas vezes os seres humanos têm isso, né, às vezes, capacidade de tentar manipular Deus, de tentar arrancar algo dEle, né? Às vezes usando até um meio legítimo, como a palavra dEle. Sim ou não? Nós fazemos isso, gente, né? O ser humano é mestre, né? São mestres em especialidades, em fazer coisas, em tentar burlar e mexer daqui e dali, para de alguma forma tentar constranger e obrigar. Fazemos ou não fazemos isso, gente? Mas isso não funciona com Deus, amém? Então, ou Deus tem o meu e o seu coração, ou Ele não terá, amém? Então, um homem nobre, uma mulher nobre, é uma pessoa que tenha crescido nessa maturidade em Deus, amém? Nesse entendimento, nessa revelação, amém? Que está mais focado em buscar a face dEle, olhar para a face dEle. Porque, amados, a verdadeira transformação que você e eu iremos experimentar nas nossas vidas é contemplando a face dEle, é contemplando Deus, amém? É isso que nos transforma verdadeiramente de dentro para fora. Se não for contemplando a face de Deus, tudo mais será às vezes arranjo, tentativa, em mudar, em modificar ou em mostrar uma performance diferente, que possa criar uma aparência diferente, amém? Que eu seja alguma outra coisa, mas tudo isso são tentativas, vãs, frustrantes, decepcionantes, porque afinal vai ser tudo em pura perda. Então vamos focar nisso, em contemplar a face de Deus, porque quanto mais eu contemplo Deus, quanto mais eu olho para Ele, o Espírito de Deus, Ele me transforma de dentro para fora, amém? Aleluia! Então os propósitos de Deus, né, eles nos dão um propósito eterno. Quando eu, então, aprendo a contemplar Deus, quando eu aprendo a colocar os meus olhos nele, eu consigo ver, eu consigo enxergar coisas maiores, coisas que são grandiosas, excelentes, amém? Muito maior do que tudo, do que todas as coisas nesse mundo. Maior do que eu mesma, do que as minhas vontades, do que o outro, do que o inferno, amém? Os propósitos de Deus são propósitos infinitamente mais elevados, amém? E é por eles, né? Quando então eu consigo, eu olho
para Cristo, ele então começa a transferir, ele começa então a gerar dentro de mim propósitos eternos, propósitos que vêm do céu, propósitos que vêm do coração dele, propósitos que vêm do alto, amém? E quanto mais esses propósitos vão crescendo dentro de mim, é esses propósitos eternos que agora passam a mover a minha vida, amém? Nós então começamos a nos mover nesses propósitos eternos, são eles mesmos a nossa inspiração de vida, amém? O que vai te inspirar não são pessoas, não são mais, às vezes, circunstâncias favoráveis, né? Às vezes não são ali a aparente abastança do momento, não, né? São os propósitos do coração do Pai, amém? Os propósitos eternos. São eles que irão nos sustentar, são eles que irão nos capacitar, são eles, os propósitos eternos que irão nos impulsionar, são eles mesmos que vão nos manter de pé, mesmo no dia de trevas, mesmo em dias de escuridão, mesmo passando pelo vale da sombra da morte, amém? Gente, a garganta está seca. Então olha só, os nobres, eles são aqueles que vivem por um propósito maior do que o terreno, amém, amados? Como Paulo falou aqui, às vezes nós estamos presos, aprisionados, né, no material, daquilo que é terreno, né, e nós vivemos por conta disso, nós nos movemos por conta dos nossos interesses terrenos, né, nós nos movemos por conta daquilo que é passageiro, né? Vivemos pelo aqui, por o agora. Sim ou não, amados? Essa é a condição humana, né? Mas quando nós somos tomados, quando nós somos possuídos pelo Espírito de Deus, amém, amados? Aquilo que move o nosso coração, aquilo que nos estimula, aquilo que nos impulsiona, vem do alto, é maior e infinitamente melhor do que tudo aquilo, né, que possa vir dessa terra, ser próprio dessa terra. Os nobres vivem por um propósito maior do que o terreno, maior do que o temporal, porque o Espírito de Deus que habita neles, os ensinam a viver com seus olhos fitos no céu, amém? Quantos têm praticado isso nesses dias? Né? Dias de tanta insegurança, de tantos alardes, de tantas notícias ruins, de tantos medos, não é, amados? Né? Às vezes a gente naquele ímpeto de tentar chacoalhar, acordar o outro, né? Porque nós estamos tão ansiosos e preocupados, e nós queremos chacoalhar todo mundo, para a gente não ficar sozinho nessa situação, né? Às vezes a gente bota o terror, sim ou não? A gente bota o terror. Às vezes nós estamos colocando pessoas, amados, até está agora debaixo de medicação, né? Síndrome de pânico, de tanto terror, porque, né, uns às vezes têm uma estrutura um pouco mais, outros menos, né? Ou são frágeis, né? E quantas vezes, por causa da ansiedade do nosso coração, da preocupação da nossa alma, nós temos chacoalhado o outro, né, para que o outro acorde para aquilo que nós estamos vendo, que está acontecendo, que está tudo despencando e está mesmo deteriorando, o mundo jaz no maligno, né? Mas, amados, Deus não me chamou e chamou você para ficar preso, escravizado a isso. Ele está dizendo, olhe para o alto, porque do alto virá o seu socorro. Não adianta buscarmos socorro em homens, a salvação não vem de homens, a libertação não vem de homens, a salvação vem do Senhor, a nossa libertação vem do Senhor, só Ele pode mudar verdadeiramente. Então, amados, nós precisamos aprender a olhar para o alto, nós precisamos aprender a fitar os nossos olhos naquele que pode tudo, naquele que pode todas as coisas, naquele que é o Senhor de tudo e de todos, naquele que é sobre tudo e sobre todos, amém? O nosso Deus, o nosso Senhor, o nosso general, amém? Então são estes os nobres dessa terra, aqueles que não se apegam à realidade dela, né? Os nobres são aqueles que não se apegam à realidade dessa terra, mas que se agarram,
se agarram, cravam ali suas unhas, se agarram à realidade do céu. Amém? Amado, você precisa aprender isso. Nós precisamos aprender isso. Amém? A coisa está feia, a coisa está preta, não é assim? Mas se agarre naquele que tem todo o poder, que tem toda a autoridade, que move nos céus e na terra e que nada foge ao seu controle, ao seu domínio, que ninguém pode frustrar os seus planos, os seus propósitos eternos. Agindo Deus, quem impedirá? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Amém? Se agarre à realidade do céu. Amém? Entenda isso. Saiba disso, por fé, por revelação. Deus não faz acepção de pessoas. Deus não faz e nunca fez acepção de pessoas. Deus, amado, não tem queridinhos. Nós fazemos acepção de pessoas, nós temos queridinhos, segundo às vezes os nossos interesses, segundo as nossas inclinações, segundo às vezes, né, os nossos gostos. Mas Deus não tem queridinhos. Deus não tem, esses aqui são mais privilegiados. Esses aqui têm privilégios maiores. Deus não trata dessa forma. Deus não faz acepção de Deus não tem queridinhos. Deus não escolhe alguns para serem mais privilegiados do que os outros, não. A Bíblia diz assim, que Ele está com seus braços abertos para receber todos, diga todos. Deus está com seus braços abertos para quem, amados? Para todos. Para todos aqueles que estiverem dispostos a irem até Ele. Amém? Quantos estão dispostos a irem até Ele? Nós temos ido até Ele verdadeiramente? Então, todos aqueles que estão dispostos a irem até Ele, todos aqueles que estão ali, dispostos e fizeram essa escolha de serem dEle, pertencerem a Ele. Amém? Todos aqueles que escolheram ser dEle, pertencer a Ele, sabe o que a Bíblia diz? Ele os recebe. Ele os recebe. Nenhum daqueles que virem até a mim eu rejeitarei. Ponto final, Deus falou. Se eu e você nos voltarmos para Deus de todo o nosso coração, se eu e você entregarmos para Ele o controle, a direção e recebê-lo não só como nosso Salvador, mas o Senhor das nossas vidas, Ele irá nos receber. Amém? Ele os recebe. Todos aqueles que irem até Ele e entregarem os seus corações para Ele, Ele os recebe. Ele os salva, Ele os redime, Ele os cura, Ele os liberta, transforma. E muito mais que isso, Ele os unge para um propósito maior, melhor e eterno. Amém, amados? Nós nunca iremos ter paz se nós vivermos apenas para os propósitos terrenos. Nunca. Você sabe por quê, amado? Você vence uma coisa aqui hoje, amanhã é um outro desafio. Você tem uma coisa suprida aqui hoje, amanhã é uma outra carência, uma outra necessidade, sim ou não? Mas nós vamos ser eternamente pessoas frustradas, decepcionadas. Porque, amados, viver apenas para os propósitos dessa terra, propósitos terrenos, nos fará nas pessoas mais infelizes de toda a terra. Então, olha só, o que Deus faz comigo e com você, Ele nos unge para algo infinitamente maior e melhor. Ele nos unge para um propósito eterno. E quando Ele coloca o propósito eterno dentro do meu coração, amados, é isso que vai nos impulsionar, é isso que vai fazer com que você e eu, aquilo que diz lá em Isaías 32:8, na sua nobreza perseverarão, amém? Não se darão ali por vencidos, amém? Mas cruzarão, a linha de chegada. E eu quero discorrer com você aqui alguns exemplos, Eu queria falar aqui sobre Daniel um pouquinho, Daniel e os seus amigos, Então, nós percebemos ali em Daniel e naqueles 4 jovens, a Bíblia fala sobre isso, algo diferente, algo que realmente fez com que aqueles jovens se tornassem pessoas notáveis, extraordinárias.
Não só ali no seu viver, nas suas atitudes, nas suas ações, né, nas suas palavras, mas em tudo aquilo que eles realizaram, amém? Então vamos ver esse exemplo claro disso, né? Daniel 5, vamos lá, estou com medo da bandeira cair. Daniel 5:12, abre lá sua Bíblia comigo. Daniel 5:12. Olha o que diz aqui. Já está lá, né, gente? Daniel 5:12 diz assim: porque nesse Daniel... não, amados, perdão. Vamos Daniel 1 primeiro. Vamos lá, Daniel 1. Daniel 1. Vamos ler alguns outros versículos aqui para a gente entender um pouquinho. Daniel 1, a partir do versículo 17. Nós vamos ler até o 20, amém? Aqui diz assim: ora, a estes 4 jovens, Deus deu, amados, quem deu? Deus. Deus deu o conhecimento, a inteligência e toda a cultura e sabedoria. Mas a Daniel, ele deu inteligência para interpretar todo tipo de visões e sonhos. Ao final do tempo determinado pelo rei, para que os jovens fossem levados à sua presença, o chefe dos eunucos os levou à presença de Nabucodonosor. Então o rei falou com eles, e entre todos, diga todos, entre todos não foram achados outros, como Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Por isso passaram a servir o rei. E em toda a matéria de sabedoria e de inteligência, sobre o que o rei lhes fez perguntas, os achou o que, amados? 10 vezes mais sábios do que todos os magos e encantadores que haviam em todo o seu reino. Olha Daniel 2, olha o versículo, Daniel 2, do versículo... do versículo 19 a 22, segue comigo. Então o mistério foi revelado a Daniel numa visão de noite. Daniel bendisse o Deus do céu, dizendo, olha só, olha o que diz aqui: bendito seja o nome de Deus, de eternidade a eternidade, porque dele é a sabedoria e o poder. É ele quem muda o tempo e estações, que remove reis e estabelece reis. Ele dá sabedoria aos sábios e entendimento aos inteligentes. Amém? Ele faz o que mais? Ele revela o profundo e o escondido. Ele conhece aquilo que está em trevas e com ele mora a luz. Vocês percebem, amados, o espírito de excelência que havia neste Daniel e em seus amigos? E olha lá agora, Daniel 5:12. Daniel 5:12. Amém? E por que havia esse espírito neles? O que os tornava assim tão diferentes? Daniel 5:12 diz assim: porque neste Daniel, a quem o rei tinha dado o nome de Beltesazar, se acharam um espírito, o quê? Se acharam nele um espírito excelente. Amém? Conhecimento, inteligência, interpretação de sonhos, declaração de enigmas e solução de casos difíceis. Porque havia nele, amém? Vamos focar nisso? Um espírito excelente. Amém? O que torna o espírito de um homem e de uma mulher excelente? O Espírito de Deus em nós. Amém? O Espírito de Deus movendo nas nossas vidas. É Ele mesmo quem irá nos levar além. Assim como Ele levou, né? Daniel e seus amigos, além da sua capacidade humana, dos seus recursos humanos, do seu conhecimento humano, do seu entendimento humano. Vocês entendem isso, amados? O que movia, o que agia, o que operava na vida deles, era o poder de Deus, o sobrenatural de Deus. Amém? Não era força humana. Amém?
O Espírito de Deus em nós, Ele nos leva além. É Ele mesmo quem nos capacita. A Bíblia diz que é o Espírito de Deus quem nos ensina, que nos instrui, quem nos educa acerca de todas as coisas. Amém? É o Espírito de Deus movendo e agindo nas nossas vidas. É Ele quem nos mune, quem nos capacita a vivermos e sermos quem Deus nos criou para sermos. Amém? Então Deus nos criou para sermos homens e mulheres que possuem um espírito excelente, um espírito nobre, porque o Espírito dele habita em suas vidas. E o Espírito de Deus, movendo, agindo, operando nas nossas vidas, irá fazer com que realizemos proezas no nome dele. A Bíblia diz, em Deus nós faremos proezas. Amém? Coisas extraordinárias. E tudo por causa dele. Por ele, por meio dele e através dele. Amém? Então, querido, amada, nessa manhã, esse é o nosso maior desafio. Esse é o maior desafio da vida, né, de um ser humano que nós podemos receber. Não só reconhecer Jesus como o Senhor, né, como Salvador das nossas vidas. Não só declarar isso com os nossos lábios, numa atitude de fé, em obediência à palavra de Cristo. Mas, sobretudo, amém? Permanecermos agora nele, amém? A Bíblia diz que nós precisamos permanecer nele. Porque se nós permanecermos nele, ele o quê? Permanecerá em nós, amém? E o seu Espírito agirá em nós, por meio de nós e através de nós, nos levando a nos tornarmos quem Ele nos criou para ser, os notáveis dessa terra, aqueles que atraem, amém? As coisas do céu para essa terra, amém? Aqueles que são levantados como uma ponte, amém? Que levam, que conduzem outros até o reino de Deus, amém, queridos? Aleluia! 1 Samuel 10, vamos ler lá para fechar? Primeira Samuel 10, olha só, nós vamos ler aqui o versículo 1, amém? 1 Samuel 10, versículo 1. Samuel pegou um vaso de azeite e derramou sobre a cabeça de Saul. Então ele o beijou e disse, amém? O Senhor está ungindo você como um príncipe sobre a sua herança. Amém? Então, quando nós, né, ouvimos a voz de Deus, nos voltamos para Ele. Amém? Ele nos salva, Ele nos cura, Ele nos liberta, Ele nos redime, Ele nos transforma e Ele nos unge para um propósito maior e melhor. O Senhor, Ele está agora ungindo você como um príncipe, amém? Como um príncipe, né? Sobre a sua herança. Olha o versículo 6, amém? E como que Deus o ungiu, amém? Olha só, o Espírito do Senhor se apossará de você, e você profetizará como eles. Ele não era profeta, mas de repente a unção veio, o Espírito de Deus veio sobre a vida dele. O Espírito de Deus entrou naquele homem. Amém? E ele começou agora a se mover no sobrenatural. Amém? O Espírito do Senhor se apossará de você. E você profetizará como eles. E você será mudado em outro homem. Quando o Espírito de Deus entra na minha vida, quando o Espírito de Deus permanece na minha vida, Ele nos muda em outra pessoa. Amém? Quantos querem isso? Então fica de pé. Vamos buscar isso nessa manhã?
Quantos querem buscar isso comigo? Aleluia! Glória a Deus. Pessoal do louvor pode subir. Feche os seus olhos. Eu queria orar com você. Pai, nós te damos graças pela tua palavra nessa noite, nessa manhã, Deus. Nós te damos graças porque o Senhor sempre nos busca, o Senhor sempre nos direciona, o Senhor sempre nos aponta no caminho que nós devemos andar. O Senhor não nos deixa perdidos, desorientados, sem rumo, sem direção. O Senhor dá sentido, o Senhor dá propósito, Senhor, à nossa vida. O Senhor nos dá visão. O Senhor abre os nossos olhos para que nós possamos ver aquilo que é maior, aquilo que é infinitamente maior e melhor do que tudo aquilo que nós possamos imaginar, alcançar com a nossa visão natural. O Senhor aguça os nossos ouvidos espirituais para que possamos ouvir o som do céu, a voz que vem do alto, a voz que é soberana, a voz que é sobre todas as outras vozes, que domina, que predomina, a voz que me ensina no caminho que devemos andar. A voz que nos guia para um lugar seguro, para um solo estável, firme, inabalável. A voz que não nos deixa tomar rumos, direções contrárias. A voz que nos acalenta, que nos acalma. A voz que restaura a paz, que restaura a tranquilidade, que nos dá fé, que nos dá esperança. A voz que toma o nosso coração e que nos conquista. A doce voz de Deus que diz para nós que vai ficar tudo bem, que tudo vai dar certo, que o nosso futuro está guardado, que o nosso futuro está seguro nas tuas mãos. Independente daquilo que possamos viver, experimentarmos ou sofrermos nessa vida, aquele que nos garante que nem a morte poderá nos deter ou impedir de vivermos a eternidade, os propósitos eternos do teu coração. Senhor, nós estamos aqui, mas nós clamamos, pedimos ao Senhor. Não queremos viver mais como meninos, agitados pelo vento de um lado para o outro. Não queremos ser levados, empurrados, Senhor, pelas más notícias, pelas realidades terrenas, pelas coisas terríveis que têm acontecido nesse mundo. Senhor, nós queremos viver com os nossos olhos fitos no céu, nesse mundo, entendendo sim tudo que está acontecendo, a realidade de todas as coisas, mas escolhendo ser dependente do Senhor, escolhendo viver confiantes no Senhor. Papai, porque essa é a verdade, nós dependemos de Ti, Senhor. O homem só pode fazer aquilo que o Senhor quiser ou permitir. E se o Senhor está deixando, se o Senhor está permitindo, o Senhor está trabalhando, o Senhor está movendo para que aquilo que é abalável seja removido, para que aquilo que são propósitos externos sejam estabelecidos nas nossas vidas, na vida do teu povo, na tua igreja, Senhor, nessa terra, meu Pai, em nome de Jesus. Querido, que igreja, amados, eu quero que você agora repita comigo essa oração. Diga assim: Senhor Jesus, eu te peço perdão, porque muitas vezes eu tenho vivido para mim mesma, para este mundo, para as minhas necessidades, para aquilo que é muitas vezes proveitoso para mim mesmo. Mas, Senhor, eu te peço, remove de mim o coração carnal, o coração terreno, o coração diabólico, e coloca em mim, dentro de mim, um novo coração, um coração segundo o teu coração,
um coração sedento e apaixonado por Ti. Eu escolho fazer de Ti o meu sentido, o meu propósito maior. Eu escolho viver para Ti, ser Teu, pertencer a Ti. Espírito Santo, possui a minha vida, enche-me de Ti e faz de mim morada permanente do meu Deus. Nessa manhã eu Te confesso como meu Senhor, como meu Salvador. Entra na minha vida, entra na minha história e transforma todo o meu destino. Em nome de Jesus, eu Te agradeço, Senhor, pela oportunidade que o Senhor está me dando nessa manhã de mudar minha vida, de rumo, de direção. Eu escolho Deus para sempre. Amém. Amém. Ainda com os seus olhos fechados. Talvez você fez essa oração hoje pela primeira vez. Não sei se há convidados no nosso meio. Ou talvez você sentiu a necessidade de reafirmar novamente a sua aliança com Deus. Reforçar a sua aliança com Deus mais uma vez. Então, você que fez essa oração com fé, com seus olhos fechados, eu queria que você me desse um sinal aí no seu lugar, levantando uma das suas mãos, para que eu possa orar e abençoar a sua vida. Amém? Aleluia. Você que levantou a sua mão, eu vi uma pessoa ali. Eu queria desafiar você a sair do seu lugar e vir aqui até a frente. Eu quero abençoar você, eu quero fazer uma oração com você, quero abençoar a sua casa, a sua família. Você também, né, que às vezes estava afastado, longe de Deus, não da casa de Deus, mas no seu coração. Se você quer vir aqui da frente, se você quer receber uma oração, uma unção de Deus nessa noite, nessa manhã sobre a sua vida, vem aqui, eu quero orar com você. Esquece a pessoa que está do seu lado, é você e Deus. Amém? Chega um pouquinho mais. Aleluia. Senhor, eu coloco a vida, Senhor, desse jovem diante do Senhor. Só o Senhor, Pai, pode convencê-lo daquilo que é a vontade boa, perfeita, agradável do Senhor para a vida dele. Só o Senhor, meu Deus, pode fazer uma obra excelente na vida dele. Só o Senhor pode levantá-lo, Senhor, para ser um vaso teu, um instrumento do Senhor nas suas mãos. E nós te pedimos, Senhor, através, Senhor, da profissão da fé, através da oração da fé que Ele fez com seus lábios nessa manhã, Senhor, opera, Senhor, esse milagre na vida dele. Age, Deus, sobrenaturalmente na vida dele, transformando o seu coração, o seu interior, injetando fé, injetando paixão, meu Deus, por Ti. Que os olhos naturais dele se abram, que os seus ouvidos espirituais se abram, que o seu coração agora se abra para aquilo que vem do alto, aquilo que vem do céu, e que o Senhor o levante para ser o homem que o Senhor o criou para ser, um homem segundo o teu coração. Nós declaramos que a unção do Senhor é liberada sobre a vida dele. E essa unção o transforma, essa unção o modifica, e essa unção toca a sua casa, a sua família, o seu lar, e alcança os seus, alcança a sua casa, em nome de Jesus. Senhor, nós o abençoamos no Teu nome, em nome de Jesus, e nós declaramos que Ele é Teu, Senhor, e que Ele recebe agora uma nova família, uma família espiritual, plantada aqui nessa terra, que o Senhor está dando para ele, irmãos para andar com ele, caminhar com ele, ajudá-lo na sua caminhada. Receba essa graça, esse fortalecimento que vem do céu, em nome de Jesus. Amém? E eu queria que você se virasse, olha aquele regatinho ali. Glória a Deus. Aleluia. Queridos, vamos adorar o Senhor com uma canção.
Depois, ao final, o pastor Carlos vai fazer uma outra oração terminando. Amém? Aleluia. Espírito, enche a minha vida. Espírito, enche a minha vida. Enche-me com teu poder, pois de ti eu quero ser. Espírito, enche o meu ser. As minhas mãos eu quero levantar. Diga para o Espírito Santo. E em louvor te adorar. Meu coração eu quero derramar diante do teu altar. Pela última vez, as minhas mãos eu quero levantar. Oh Deus, E em louvor te adorar. coração, Meu coração eu quero derramar diante do teu altar. diante do teu altar. Pela última vez, diante do teu altar. Você pode aplaudir esse Deus maravilhoso. O Senhor te abençoe, te guarde, resplandeça a luz dele sobre ti, tenha misericórdia de ti, sobre ti, levante o seu rosto e te dê paz. Dá um abraço, irmão, que está do seu lado. Fala para ele, vamos ser cheios do Espírito Santo, né? Buscar esse propósito lá no alto. Ó, convida seu irmão aí, fala para ele, ó, você vai almoçar onde? Tem uma galinhada preparada para nós ali. Vamos lá, não só almoce, leve para outras pessoas. Em nome de Jesus, Deus te abençoe.